Neste domingo, eu tive a oportunidade, né, o domingo que passou, no caso, obviamente, eu tive a oportunidade de pregar lá na minha igreja, na conferência missionária, e eu queria compartilhar aqui no YouTube aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu acredito que vocês aqui do YouTube, que me acompanham, né, pelo YouTube, viram vídeos, assistiram, né, a minha preparação para eu ir para a cidade de Pirinópolis, para a base da Jocum Pouso, né, um pouco mais de perto. Eu gravei bastante conteúdo, postei aqui, né, quando eu estava me preparando a mala, chegando lá, gravei um pouco lá também, né, assim que eu cheguei na cidade e tal. E o texto, né, que eu li foi o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, que a partir do 13, é do 13? A partir do 13 ao 35, que é a passagem onde os discípulos estão a caminho de Emaús. E a gente encontra dois discípulos, onde eles estão caminhando, eles estão conversando entre si, e daí Jesus aparece para eles, mas eles não têm essa consciência, né, que é Jesus, porque o texto fala que os olhos deles estavam como que fechados. Então Jesus se aproxima deles, pergunta para eles, né, o que eles estão conversando entre si, e eles falam que é sobre Jesus, sobre o Messias e tal. Eles vão compartilhando o que eles viveram ali com Jesus. E então Jesus fala para eles, né, que o que Jesus pregou, o que ele viveu, não era algo que o Messias teria que passar, né? E é engraçado que Jesus puxa a orelha deles, chamando ele de tolos e tardio, né, de coração, porque, mais uma vez, né, como eu falei, o Messias não teria que passar por isso, né? E daí Jesus vai passando de Moisés, passando pelos profetas, né, abrindo as escrituras com eles, mostrando aonde estava sendo citado, né, o Messias no Velho Testamento, como fosse isso. Eles chegam na cidade de Emaús, no vilarejo, né, de Emaús, na aldeia, enfim, de Emaús, e Jesus se dá a entender que ele vai prosseguir, que ele não vai parar na cidade, mas ele vai continuar caminhando. Então os discípulos insistem para que ele fique com eles na cidade, e durante a madrugada ele prosseguiria viagem, né? E então Jesus entra na cidade com eles, fica com eles, daí eles sentam à mesa, Jesus agradece, parte o pão, né? E é quando o entendimento deles é aberto e eles veem que é o Cristo, e então Jesus desaparece, né, diante deles. E eles, né, falam aquela velha frase, uma frase bem conhecida de que quando estávamos no caminho, quando ele abria as escrituras, não ardia o nosso coração, né? E então eles saem correndo de Emaús e voltam para Jerusalém para falar para os outros discípulos o que havia acontecido com eles. E é engraçado perceber que nessa passagem é bem carregada, né, das práticas espirituais da nossa fé, né, o que nos apresenta assim a Bíblia, né? E então eu perguntei lá para a igreja nesse momento, né, quais eram essas práticas espirituais que não só encontramos no texto, mas que a gente pratica, né, como igreja, como cristãos. E então eu vou falar aqui, não vou esperar vocês responderem, até porque, pelo amor de Deus, né? Mas as práticas são quais? Meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, silêncio, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. Tudo isso que eu falei agora são essas práticas, né, espirituais que nós devemos fazer, deveríamos fazer, né? Quantas dessas práticas nós estamos fazendo? Quanto tempo estamos, né,
investindo, gastando em oração, em leitura da palavra? Quanto tempo estamos ficando em silêncio para ouvir ao Senhor? Estamos vivendo numa era completamente digital hoje em dia, né? De fato, a gente percebe todas as gerações passando muito tempo deslizando o dedo, deslizando, né? E vendo, entre aspas, muitas aspas, porque às vezes é só pelo prazer de dar só deslizando, sabe? E a gente perde de fato muito tempo, né? Nisso. E de certa forma a gente também não pratica o que eu acabei de falar, né? Que é o silêncio. A gente não tem esse tempo de ficar como fosse em silêncio. E quando a gente fala isso de ficar, no caso, em silêncio, não é ficar como se fosse num vácuo, né? Não é ouvir, não é deixar de ouvir nenhum barulho, porque vai ser quase que impossível e ainda mais numa cidade grande, né? Onde tem carro passando, ambulância, é polícia, é buzina, enfim, né? Ficar em silêncio, em total silêncio, é quase impossível. Mas eu acredito que o silêncio que a gente tem que buscar é de fato o silêncio interno, sabe? O silêncio assim, na nossa mente, de fato. Porque é perceptível quando a gente senta e vai contemplar, às vezes, a criação, né? O que Deus fez. A nossa mente está ali no turbilhão de coisas, né? Do que a gente tem que fazer, o que tem que dar conta, o que, né, precisa ser feito no hoje, no amanhã, e enfim. Deixar ficar em silêncio parece que é o nosso maior desafio atualmente. Esse livro fala um pouquinho sobre isso. Vou ler aqui um trechinho para vocês. E ela diz o seguinte: o discipulado cristão é uma vida inteira de treinamento sobre como prestar atenção nas coisas certas, para observar a obra de Deus nas nossas vidas e no mundo. Por meio de muita prática, nós tiramos nosso olhar das distrações e dos medos para nos atentar ao que Deus se atenta. Nós aprendemos a vigiar. Silêncio, quietude e atenção estão cada vez mais raros em nosso mundo crescentemente barulhento, digital e frenético. Então, como eu falei, né, existem muitas coisas atualmente para nos distrair, sabe? De tirar nosso foco para que a gente não venha fazer essas práticas espirituais em nosso cotidiano, né? Então, não é só essa questão de celular, mas às vezes leitura também de livros, né? Porque às vezes Deus está nos convidando a ficar em silêncio para que venhamos a ouvir Ele, mas nós estamos ali lendo compulsivamente, às vezes estamos assistindo séries e filmes de forma compulsiva, enquanto o Senhor está nos convidando a ter um momento com Ele e de ficar em silêncio. Às vezes estamos colocando talvez até pregações para ouvir no YouTube de forma compulsiva, mais uma vez, enquanto o Senhor está nos convidando a ficar em silêncio com Ele, para que venhamos a ouvir a Ele, né? Às vezes estamos colocando programas de rádio, assim que a gente acorda, já liga o rádio para ouvir e passa quase que o dia todo ouvindo o programa de rádio, né? E mais uma vez, enquanto o Senhor está nos convidando a entrar num quarto, sentar, orar, né? Ter de fato um momento com Ele e mais uma vez para ficar em silêncio e ouvir a Ele, mas estamos dessa forma, criando esses outros barulhos, sabe? E mais uma vez, enquanto que o Senhor está querendo, né, ter um momento a sós conosco. E o tema, né, da pregação que foi proposto para mim foi anunciando a esperança em tempos de desespero.
E quando eu estava, né, refletindo, meditando sobre isso, veio meio que uma troca, né? Ao invés de pregar a esperança em tempo de desespero, é sobre anunciar a esperança no tempo da distração. E aqui eu queria abrir então um momento para compartilhar, né, com vocês uma breve história que eu vivi por lá. Não fui eu que vivi, foi o Léo, né? O Léo que inclusive me deu esse livro, algo que ele compartilhou lá com a gente, né? Porque estávamos tendo 3 projetos, trabalhando lá em 3 projetos simultâneos, né? Que era o Alumiar, que era a aula de culinária infantil. A gente estava tendo a aula de canto e a gente estava tendo o projeto Tramas do Interior, que era de bordado para mulheres e tal. E daí o Léo estava registrando fazendo fotos, gravando vídeos no Tramas do Interior. E daí ele se sentiu inspirado em fazer um bordado. E ele usou uma frase, né, que Deus já estava falando muito com ele. Que ele parafraseou o versículo, que se encontra lá em Mateus 6, onde Jesus fala, né, não nos deixes cair em tentação. E daí ele parafraseou, trocando a tentação por distração. Ou seja, ficou: e não nos deixes cair em distração. Cheguei a compartilhar, né, uma outra passagem durante a pregação, que foi o texto lá de Romanos capítulo 12, né, onde Paulo, né, mas inspirado por Deus, compartilha sobre a questão dos dons, sobre os talentos, né, que a gente recebe do Espírito do Senhor, né, e quantos dons e talentos a gente está usando, estamos, né, usando assim para servir a igreja, servir a comunidade, né, a nossa cidade de certa forma. Às vezes damos desculpa que é a idade, né, de que a gente não tem tempo ou coisa do tipo. Eu li o texto de Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 18, né? E esse texto é bem conhecido, né? Onde Paulo vai começar a falar sobre a renovação da mente, da nossa mente, para que a gente venha conhecer a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E então ele começa a falar sobre essa questão dos dons, né, dos talentos, onde é aquele que ensina, né, que ensine, que exorta, que venha exortar, e enfim, vai passando por tudo isso. E então ele começa a falar sobre a questão também do amor, né? Sobre que o nosso amor não venha a ser fingido, sobre a questão da hospitalidade, vai falar sobre a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram, sobre abençoar aqueles que estão nos amaldiçoando, sobre compartilhar com os santos em suas necessidades e sobre permanecer em oração. Então, mais uma vez, eu levanto aqui alguns questionamentos para vocês. Será que nós estamos amando verdadeiramente, né, sem esse amor fingido? Será que nós estamos partilhando com os santos em suas necessidades? Será que nós estamos nos alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram? E será que estamos verdadeiramente praticando a hospitalidade? Deus tem falado muito comigo, né, sobre hospitalidade, desde que eu vim de lá para cá, né? Ele tem falado muito comigo. E eu tô lendo o livro de Gênesis atualmente, né? Eu recomecei, no caso ali, a Bíblia. E eu estava passando pela história de Abraão, e daí uma história me saltou, né, um dos capítulos, que foi o 18, onde os 2 anjos, né, aparecem a Abraão, e daí ele faz essa prática da hospitalidade, né? Abraão insiste para que os anjos fiquem ali, os anjos ficam, descansam,
E Abraão prepara todo um banquete, né, para aqueles anjos. Ele fala até para Sara, né, fazer um bolo e tudo mais. E no capítulo 19, a gente já vê Ló praticando também a hospitalidade com os anjos quando eles chegam em Sodoma. E uma coisa que é engraçada é sobre essa insistência, né, que a gente também percebe lá no livro de Lucas, no caminho de Emaús, onde os discípulos insistem para que Jesus fique com eles, né? Eles realmente insistem. A hospitalidade, né, é vista por muitos só nesse quesito de recepção, né, de recepção, de comida e tal, mas não é apenas isso. A hospitalidade é algo muito mais profunda, é algo que de fato mexe conosco e mexe também com aquele que vamos servir, né? Que vai ser, no caso, afetado por nossa hospitalidade. Encontrei uma publicação, na verdade eu não encontrei, um amigo meu compartilhou uma publicação no Instagram e eu abri, li, salvei e compartilhei com os irmãos. Eu não vou ler ela aqui, mas eu vou deixar o link dela aqui embaixo no vídeo para que você venha ler, tá? Então tira o tempinho para ler, para o vídeo também não ficar muito longo aqui. Mas de forma resumida, hospitalidade é sobre a gente negar a nós mesmos e ver e reconhecer, no caso, o outro, né? Em suas necessidades, né? É sobre agir com generosidade e com bondade, mesmo quando o outro não merece aquilo, né? É quando o outro erra, a gente agir com bondade, é sobre tirar a preocupação da nossa rotina para se preocupar de fato com o outro. E Deus tem falado isso muito comigo, né, sobre hospitalidade, e eu acredito que não é algo apenas para mim, mas convidando de fato a igreja a viver, no caso isso, a voltar a praticar isso de forma intencional, de forma verdadeira e honesta. Como diz uma música, uma canção que ficou bem famosa, né, atualmente, tem muita gente tocando, usando essa música em vários vídeos aqui no Instagram inclusive, né? Que a música diz assim, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrando com os lábios, mas o coração esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Deus, que o Senhor venha nos resgatar todos os dias para estar, né, no quarto, tendo um momento de secreto, de realmente ouvir ao Senhor em silêncio, né? Ouvir de fato a Deus, sabe? Ter o momento de secreto. Venhamos, né, voltar à prática dessas disciplinas que eu falei: meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, silêncio, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. A gente só vai conseguir anunciar esperança bem alimentados. A gente só vai conseguir anunciar a esperança ao mundo quando estamos de fato reabastecidos, né, com a palavra, com o Espírito. É só dessa forma e de nenhuma outra, né, que é amando sem fingimento e praticando também a hospitalidade, sabe? Quantas vezes abrimos a nossa casa para receber irmãos da nossa própria igreja mesmo, né? E nessa forma intencional mesmo, sabe?
de sentar realmente à mesa, sem tela nenhuma, sem tela de TV, sem tela de celular, mas sentados realmente à mesa e conversando. Assim como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração volte a arder, volte a queimar, né? E enquanto estamos nesse caminho, nessa trajetória cristã, e durante nosso caminho, nossa trajetória aqui, seja de fato apontando para Cristo, apontando para o reino e anunciando, né, essa esperança. Nossa esperança não está nesse mundo, mas está de fato em Cristo e sobre a volta dele, né? Então, fique com Deus. Sei que o vídeo ficou longo, mas como eu compartilhei no começo, queria compartilhar, deixar aqui registrado também nesse canal, no meu canal no YouTube, essa ministração, essa pregação, né, no caso que eu preparei para o domingo que passou. E é isso, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.